Boa noite a todos. É um privilégio poder servir ao Senhor e pregar a sua palavra. Nervoso, como sempre, né? Mas é sempre um privilégio. Eu sou grato ao Senhor por me dar essa graça. Meu desejo é servi-los bem. Meu desejo é ser fiel ao Senhor. E meu desejo é que você também seja abençoado e estimulado a crescer ainda mais no Senhor e na obediência ao Senhor também. Por favor, abra sua Bíblia em Colossenses 3. O texto de hoje é do verso 1 ao 4. Hugo, dá uma Bíblia, por favor. Obrigado. Do verso 1 ao 4. Vamos fazer a leitura. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Verso 1 ao 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Por favor, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado porque temos acesso a ela. Obrigado porque homens no passado arduamente trabalharam para trazê-la à nossa língua. Hoje nós podemos desfrutar e conhecer o Senhor e conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nos guie nessa noite. Aplique a Tua palavra em nosso coração. Ó Senhor, ensina-nos, estimula-nos, corrija-nos e nos conduza a crescer ainda mais no conhecimento do Senhor, no amor ao Senhor e na entrega a Ti também. Nós confessamos a nossa dependência e clamamos o auxílio do Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmão, sempre quando... Uma pergunta. Se alguém perguntasse a você o que é um fariseu, o que você diria? O que vem à sua mente quando você pensa em um fariseu? Não é muita coisa boa, não é? Geralmente nos vem à mente hipócritas, né? Que eles foram muito censurados pelo Senhor Jesus nesse sentido. Ou legalismo e por aí vai. Sempre nos vem essas coisas em mente. Mas há um aspecto que muitas vezes não é citado dos fariseus. Eles eram homens bastante zelosos. Bastante zelosos. Se você abrir em Mateus 23:15, por favor, não abra. Eu vou citar alguns textos aqui, tá? Mas você pode investigar e conferir depois. Mateus 23:15, Jesus fala acerca deles que vocês percorrem mar e terra para fazer um prosélito, ou seja, um convertido. Imagina o zelo desses homens. Se eu dissesse para você que em tal lugar, a centenas de quilômetros daqui, houvesse uma alma e você teria a chance de ir lá para pregar o evangelho a essa uma pessoa, você de pronto faria? Ou
o quanto você resistiria, ou quanto você pensaria. Mas os fariseus, Jesus fala a respeito deles. Vocês percorrem mar e terra para fazer um proselito. É no meio de uma censura de Jesus. Mas Jesus está falando de um aspecto deles. Aqui nós não devemos ignorar. Mateus 23 também. Em uma outra censura do Senhor Jesus, ele fala a respeito dos fariseus. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, eles pegavam os pequenos detalhes, as pequenas reservas, eles mediam tudo para que no final eles entregassem aquilo que é justo, aquilo que era exigido deles. Eles faziam isso com zelo, eles faziam isso com esmero. Embora o texto esteja no meio de uma censura de Jesus a respeito deles, isso é uma verdade a respeito deles que nós não devemos ignorar também. Paulo, em Romanos 10, fala a respeito deles também. Dá testemunho a respeito deles e fala o seguinte: porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Né? Em Filipenses 3,5, Paulo, ele está falando daquilo que ele se gloriava nos dias passados, antes de Cristo, e uma das coisas que ele se gloriava era a seguinte: eu era fariseu. Quanto à lei, ele diz, verso 5 de Filipenses 3, quanto à lei, eu era fariseu. E ele vai falar o seguinte: irrepreensível, não é? Era uma glória para Paulo, antes de Cristo. Isso era uma glória para Paulo. Era talvez o padrão mais elevado que você poderia dizer. Eles poderiam ser vistos como aqueles a quem deveriam ser alcançados em sua justiça, em seu zelo, até a chegada do Senhor Jesus, que expôs o interior deles, não é? Então eles poderiam ser vistos como um padrão de justiça que deveria ser alcançado. E Jesus usa isso mesmo em Mateus 5 para dizer o seguinte, verso 20, em verdade vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, Jesus pega talvez o padrão mais elevado que era visto na sua época, e ele fala assim, olha, você quer entrar no reino dos céus? Ou no reino de Deus? A sua justiça tem que exceder muito, em muito, a dos escribas e fariseus. Era praticamente aquele que ouviu isso, talvez, fala assim, calma aí, então elevou o padrão, é? Ou é impossível diante da vista humana, né? A sua justiça tinha que exceder em muito a dos escribas e fariseus para que você entrasse no reino de Deus, Jesus estava dizendo. E, irmãos, existe essa justiça. O padrão é tão elevado, Jesus subiu tanto o padrão, mas não fique desanimado, existe essa justiça. Essa justiça é a justiça do próprio Senhor Jesus, que é uma justiça perfeita. A boa notícia, para mim e para você, é que essa justiça ela está disponível, ela é oferecida. É oferecida para mim e para você, e nós podemos obter essa justiça. Nós podemos obter perfeita justiça. E você, irmão, irmã, crente em Jesus Cristo, você tem essa justiça. Você tem uma perfeita justiça. Lhe foi dada uma perfeita justiça. Aqueles que creram em Cristo são justos, santos. Deus, em seu tribunal, olha para os crentes e os declara justos, perfeitos, santos, sem mancha, agora.
O crente, você, meu irmão, minha irmã, nós que cremos no Senhor, nós somos justos diante de Deus. Deus olha para você e Ele não vê mancha nenhuma por causa da perfeita justiça de Jesus Cristo. Deus, para o crente, é agora o seu Deus. O crente é agora também uma boa árvore que produz bons frutos. E o crente está caminhando para a perfeição, que ela se concretizará na manifestação de Cristo, ou seja, em seu retorno, e isso num futuro próximo. Irmãos, o sermão de hoje, a pregação de hoje, tem 3 pontos. A nova vida, identidade em Cristo. Revestindo-se de Cristo, buscai e pensai. E manifestados em glória. Que Deus nos abençoe. Vamos caminhar. Que Ele nos dê clareza e disposição para fazer e viver a sua vontade. Há uma história de um professor, eu não me lembro muito bem onde eu vi essa história, em qual livro eu li, mas há a história de um professor que ele, no primeiro dia de aula, diante dos alunos, ele disse, olha aqui, essa é a nota de vocês no final do curso. E a nota era uma nota máxima, era um 10. O professor chegou diante dos alunos e falou assim, essa é a nota de vocês no final do curso, tá? Vocês já têm 10. Vocês já estão aprovados, tá? Vocês não têm que se preocupar com isso. E a ideia era deixar de lado o peso de buscar aprovação, para que, livres desse peso, os alunos pudessem se preocupar com aquilo que é mais importante, ou seja, o aprendizado da matéria, o aprendizado da disciplina. A intenção do professor era que os alunos não tivessem nenhuma outra preocupação a não ser, eu preciso aprender isso, eu quero aprender isso. Ele resolve dar a nota máxima para que os alunos aproveitassem o estudo, sem medo. E quem sabe isso os motivasse a se interessar em compreender o assunto. Talvez você que é um professor fale assim, isso não será uma boa ideia, né? Você sabe que isso, no final, não vai dar muito certo, né? Você provavelmente irá reprovar esse método. Fala, é muita ingenuidade, não é? Mas há um aspecto aqui que parece muito com a fé cristã. Nós já temos a aprovação final, não é? Não é? Em Cristo nós já temos a aprovação final. E talvez você pergunte, bom, esse é o método de Deus? Esse é o método do Senhor? Parece muito estranho, parece muita ingenuidade do Senhor, não é? Mas antes de entrarmos aí, eu quero falar com você que talvez chegou aqui hoje e nem crente é. Com você que não é crente, você que nos acompanha e não é crente, ou você que está aqui e não é crente. Meu caro, uma das verdades das Escrituras é que você precisa nascer de novo. Você precisa de uma nova vida. Você precisa de um novo coração. Você precisa de salvação. Você precisa nascer do alto, né? Numa tradução possível em João 3. E como que se obtém essa nova vida? Como se conquista essa aprovação final? E a resposta é bastante simples, a que nós temos pregados aqui continuamente, é através do Evangelho, a boa nova da salvação. Jesus Cristo pagando a nossa dívida na cruz do Calvário, homem perfeito, Deus eterno,
pagando a dívida que nós temos diante de Deus. Ele sofre a ira pelos nossos pecados, ele é crucificado, ele é morto, ele é sepultado. E ele ressurge dentre os mortos ao terceiro dia. E a sua perfeita vida, a sua perfeita justiça, a sua justiça, a sua vida, ele é declarado o santo diante de Deus, o justo diante de Deus, onde não há mácula, onde não há pecado, onde não há mancha alguma. As Escrituras afirmam que se você colocar a sua confiança inteiramente nele, a sua fé inteiramente nele, se você olhar para ele, as Escrituras dizem, você é salvo. Você obtém essa perfeita justiça. Você tem a aprovação agora e você terá essa aprovação afinal diante de Deus. Então, creia no Senhor, confia no Senhor. Só há uma justiça a qual você pode se apegar e obter a vida eterna, e essa justiça é a de Jesus Cristo. Esse é o padrão máximo e a perfeita justiça diante de Deus. Portanto, creia no Senhor. Agora, meu irmão, minha irmã, nós já temos a aprovação final, não é? E talvez você tenha julgado esse método você tenha julgado esse método como uma ingenuidade da parte de Deus, mas presta atenção, essa história só fala de um aspecto. Esse professor provavelmente era bastante ingênuo mesmo, né? Porque ele deveria considerar algumas coisas a nosso respeito. Primeiro, a nossa disposição é pecaminosa. Nós queremos tirar vantagem em tudo por causa do nosso pecado. Então, se eu já tenho a aprovação final, eu posso descansar afinal. Não é? Mas não é assim a vida cristã. A fé cristã, além desse aspecto da aprovação final, como na história do professor, nós temos mais do que isso. Deus não nos só dá uma justiça perfeita, uma aprovação final. Ele nos dá um novo coração, uma nova disposição. De modo que você não só é aprovado afinal, de modo que você quer aquilo que o professor está apresentando para você, você deseja aquilo que está sendo proposto para você, você quer aprender mais, você quer compreender, você anseia por aquilo, e é isso que esse é o método de Deus. Deus não agiria nessa ingenuidade. Tá? Mais do que isso, você não só tem um novo coração, mas o Espírito de Deus, você tem o próprio Deus habitando em você, e estimulando e fazendo você sempre caminhar, iluminando você em direção à sua vontade e ao seu querer. De modo que, afinal, nós podemos e somos exortados a andar em conformidade com aquilo que nós aprendemos da parte de Deus, com aquilo que Deus tem nos dado e tem ensinado através da sua palavra. Os cristãos de Colossos, aqui no nosso texto, eles tinham uma percepção errada da realidade celestial. Isso os levava a algumas práticas que eram inúteis e não tinham valor algum ou real para viver a vida cristã e caminhar para a maturidade, caminhar para o crescimento. Eles estavam interessados em algumas revelações secretas ou algo superior àquilo que eles tinham aprendido de Paulo. E eles estavam se entregando a disciplinas e práticas ascéticas de autopunição, porque alguém lhes apresentou algo que
tinha um aroma de algo superior, algo além. Era um conhecimento a mais, ou além daquilo que eles tinham recebido. Paulo argumenta aqui que em Cristo, no livro de Colossenses, em Cristo, os cristãos têm a plenitude do conhecimento. Eles já pertencem a uma realidade superior. Eles pertencem ao próprio Cristo, que Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, é superior a todos, é superior a todos. Ele está sobre tudo e sobre todos. E você e nós e os colossenses, Paulo argumenta, vocês já têm essa realidade. Vocês estão em união com Cristo. Vocês estão em união com aquele que está assentado à destra de Deus, aquele que está nos céus. Vocês já possuem uma justiça perfeita. Vocês já obtiveram a ressurreição e já são possuidores de uma nova vida, que é a vida do alto, cuja origem é do céu. E a exortação de Paulo é: já que vocês possuem essa vida, já que vocês possuem essa realidade que é superior, que está em Cristo, agora alinhem a vida de vocês a essa nova realidade e busquem essas coisas que pertencem a essa nova vida que vocês possuem. Vamos à primeira parte, revestindo-se de Cristo. Revestindo-se de Cristo. Olha o verso 1 e 2. Olha o que Paulo diz. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Duas palavras aqui, vamos lá. Dois imperativos, buscai e pensai. Vamos buscar e pensar e as coisas lá do alto. E a gente vai começar, o que são essas coisas lá do alto? Né? Nosso texto fala duas vezes, as coisas lá do alto, e um dos versos contrasta com as coisas que são aqui da terra. Se você abrir em João 3, você lembra a conversa de Jesus com Nicodemos? Jesus vai dizer a Nicodemos o seguinte: é necessário nascer de novo, não é? É necessário nascer de novo. Interessante, irmãos, que esse de novo pode ser muito bem traduzido como do alto. É necessário, então uma tradução possível é necessário você nascer do alto. E há algumas versões que está assim mesmo, nascer do alto. É necessário nascer do alto, e fala especificamente da origem desse nascimento, não é? É necessário nascer do alto. Em Mateus 16, Jesus revela aos discípulos os desígnios divinos para com ele, e o que, segundo a vontade de Deus, lhe sucederia em Jerusalém. E o que sucederia? Ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. E no verso 23 está o seguinte: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Em Tiago 3, verso 17, se você quiser abrir, não precisa, tá? No verso 17, Tiago diz o seguinte: mas a sabedoria lá do alto, é a mesma palavra do de novo, né, em João 3. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil,
amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Irmãos, esses textos estão aqui somente para... Eu citei esse texto somente para nos ajudar a uma compreensão, ou são textos que nos levam à mesma direção de Colossenses. Se você percebeu, o próprio texto de Colossenses vai dizer o que são essas coisas do alto. Depois do verso 4, Paulo começa a falar que os cristãos de Colossenses deviam fazer morrer tudo que pertence ao quê? À natureza terrena, que é o quê? A imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. E, mais à frente, a partir do verso 12, a partir do verso 12, ele fala de um revestimento, em contraste com essa mortificação. Ele fala de um revestimento que é um imperativo para nós. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. E aqui, em seguida, há várias coisas que também nos apontam para o que são essas coisas do alto. E essas coisas do alto nós podemos concluir que são os valores do reino, ou as virtudes que aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que foram nascidos do alto, em quem essas virtudes devem existir neles, porquanto eles pertencem a uma nova realidade que é do alto. E Paulo, ele diz: buscai essas coisas, pensai nessas coisas. Há imperativos para que nós devemos ir a uma direção e deixar outra de lado. Os dois imperativos, buscai e pensai. Buscai está mais relacionado a algo externo nosso. Então, buscai, eu procuro, eu busco, eu pesquiso, eu pergunto acerca de, eu tenho interesse. Envolve mais a parte interna. É a mesma coisa quando Jesus diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Já pensai, um outro imperativo, envolve mais a parte interna, mas não só isso. É algo interno que se manifesta externamente, num comportamento correspondente a isso. Então pensai, eu penso, eu cogito, eu considero essas coisas internamente a fim de externá-las na prática. Isso envolve afeições, isso envolve sentimentos. Há uma tradução aqui que significa, que está traduzindo dessa forma: afeiçoai-vos pelas coisas lá do alto. E a mesma palavra de Filipenses 2,5, onde está escrito: tendes em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, em algumas outras ações, a mesma atitude, o mesmo modo de pensar. E aqui Paulo nos exorta, ou nos chama a ir em tal direções. São exortações, são ordens que nós devemos cumprir. Voltemos à ilustração do início, né? Foi nos dada a nota máxima, né? Nós já temos a aprovação final. Paulo está dizendo: olha, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, nós já temos a aprovação final. Nós recebemos também
a partir daqui, novas disposições, um novo coração. Qual é a razão, então, dos imperativos? Um novo coração ou novas disposições, afinal, não seriam suficientes? Nós já não somos novas criaturas? Nós já não temos novas disposições? Nós já não temos um novo coração? Deus não nos fez novo. Essa nova realidade não deveria ser natural em nós? De modo que faz-se desnecessário os imperativos? Por que alguém diria, afinal, para uma boa árvore produzir bons frutos? Uma boa árvore irá produzir bons frutos, mesmo que alguém não diga nada a ela. Essa árvore irá produzir bons frutos, afinal, sem a necessidade de palavra alguma. Então, o do porquê os imperativos? Olha, busquem, pensem nas coisas lá do alto. E é porque nós vivemos nesta realidade ainda. Embora já possuamos nova vida, novo coração, ou a nova vida em Cristo Jesus, a necessidade desses imperativos. Nós ainda vivemos em um campo de batalha. O pecado ainda ensaia se assenhorear de nós, de nossas vidas, e está presente ainda. As exortações se fazem necessárias, pois nós temos uma luta diante de nós. Nós temos uma responsabilidade que é nossa. Somos nós, e aqui a presença dos imperativos, somos nós que precisamos nos mover em direção a, e ninguém fará isso por nós ou em nosso lugar, e nós não podemos terceirizar isso de alguma forma. Eu me lembro do filme As Crônicas de Nárnia. Pelo menos o filme é assim, né? Eu não sei como está no livro. Mas há um momento em que a Lúcia e a Susana estão em perigo. Não sei se aquele lobo tem um nome, né? Mas elas estão em perigo. E a Susana toca lá o presente que ela recebeu, que traria socorro. Alguém viria em socorro a elas. E isso acontece. Os soldados de Nárnia chegam, Pedro chega, Aslan chega. E então Pedro está diante daquele lobo. Um dos soldados propõe ir em auxílio de Pedro, e Aslan, o que ele faz? Ele diz para o soldado não ir adiante, porque aquela luta era a luta de Pedro. E Pedro teria que lidar com aquilo. Essa é a realidade dos imperativos. Há uma luta que é nossa. E nós precisamos lidar com elas. Martin Lloyd Jones, em sua época, ele expôs o perigo de um ensino popular e comum onde o cristão, entre aspas, agora, as palavras dele, tudo o que ele deveria fazer era deixar correr. Era deixar correr e deixar que Deus faça tudo por nós. E o Senhor irá vencer as nossas batalhas. E o Senhor irá lutar as nossas batalhas. E o Senhor nos dará, afinal, aquilo que queremos. E ele diz que esse ensino tornaria os imperativos e exortações das Escrituras desnecessárias. Se afinal o Senhor fará tudo por nós, por que da existência dos imperativos como buscai, andai, vivei, ou pensai, revestivos? Sim, irmãos, enquanto nesta realidade
nós temos uma luta que é nossa. Essa luta é sua, meu irmão. Essa luta é minha. E nós precisamos lidar com isso. Portanto, Paulo diz: buscai as coisas lá do alto. Pensai nessas coisas lá do alto. Revistam-se de Cristo, de tudo aquilo que envolve os seus valores, as suas virtudes. Ele vai dizer mais assim: façam morrer. Isso tudo é dito para nós fazermos, para eu e você nos colocarmos a lutar em um campo de batalha, e é como se, afinal, tudo dependesse de nós. E nós sabemos que, afinal, nós dependemos de Deus. Há até uma frase de um missionário, ele diz assim: faça tudo como se tudo dependesse de você. E ore dependendo inteiramente de Deus. Portanto, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Onde a sua vida está, em Cristo. Onde é a origem da sua nova vida, a vida do alto. Mas por fim chegará um dia em que isso acabará. O que nos leva para a próxima e última parte, manifestados em glória, versos 3 e 4. Bom, eu pretendia ser bastante direto e não me prolongar tanto. Eu acho que eu estava pensando que ia ser o contrário. Falei, meu Deus, eu acho que está muito grande, mas eu acho que a gente vai caminhar para isso. É o último ponto. Esse não é um ponto muito longo, mas ele nos diz verdades que nós devemos e vamos abraçar também. A nossa nova vida. Manifestados em glória, porque vocês morreram. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Por quê? Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Enquanto nesta realidade nós temos uma luta, nós temos imperativos, a qual nós devemos submeter o nosso corpo, a nossa vida, para alinhá-la à vida de Cristo, à justiça de Cristo. Mas um momento chega em que tudo isso acabará, quando Cristo se manifestar. Os versos 3 e 4, se você prestou atenção, se relacionam. Presta atenção no verso 3. A vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. O que parece se relacionar com, no verso 4, manifestados. Aquilo alguma vez estava oculto, será manifestado no verso 4. A ideia é que os cristãos já desfrutam de uma nova vida. Porém, não a plena realidade dessa vida. Essa plena realidade, ela se manifestará quando? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Por nossas vidas estarem unidas a Cristo, os cristãos eles já desfrutam dessa identificação com Cristo. E embora uma vida real, que nós já possuímos, agora, ela está oculta em Deus. Oculta no sentido de nós ainda não sabemos, afinal, a plena realidade dessa vida que nós já desfrutamos. E nós aguardamos a manifestação de Cristo para que também, como Ele, nós sejamos manifestados em glória. E não é só Paulo que diz isso, João vai dizer isso dessa maneira: amados, agora, já no presente,
Nós o que cremos em Cristo, nós o que confiamos em Cristo, nós que recebemos uma nova vida, nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele, Cristo, se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João 3:2. Em Cristo Jesus, a imagem danificada de Deus no homem é plenamente restaurada. Todos aqueles que receberem o Senhor Jesus já desfrutarão e desfrutarão no futuro essa esperança e a concretização da mesma. Por fim, 2 aplicações, irmãos. Como já foi visto, há imperativos. Há imperativos que exigem uma resposta nossa. E que é a nossa responsabilidade também. Paulo nos exorta a ir em tal direção. Em qual direção? A direção da nova vida que nós já possuímos. Nós já temos a nota máxima afinal, nós já temos a aprovação afinal. E ele diz: vivam de acordo com essa aprovação final, de acordo com essa nota máxima que vocês já receberam. As justificativas serão rejeitadas. Há uma responsabilidade que nós devemos abraçar e não fugir. Portanto, Paulo nos exorta intencionalmente a aplicar a vida à disposição em direção aos valores do reino de Deus. Você pode lembrar de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E não é uma lista exaustiva, não é? Paulo está dizendo, busquem essas coisas. Busquem as coisas da nova vida que vocês possuem, já possuem em Cristo Jesus. Conte e dependa de Deus também, irmãos. Não é? Deus está sempre disposto a vir ao nosso auxílio. Você pode se lembrar das lutas do povo de Israel. Quantas vezes o povo de Israel se via em apuros ou se via em uma situação de guerra e eles clamavam ao Senhor e o que acontecia? O Senhor ia auxílios, mas eles tinham que ir lá. Eles tinham que ir lutar. Eles iam para a luta. Só que eles iam na dependência do Senhor muitas vezes. O salmista ele diz, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a luz. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre nós podemos e devemos contar com o auxílio de Deus, embora nós temos imperativos a cumprir. Nós temos uma responsabilidade que é nossa, nós temos uma luta diante de nós. E não devemos fugir. Judas também. Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Aquele que é poderoso para nos guardar. Portanto, irmãos, as exortações e os imperativos são para nós. São para nós para que
nós coloquemos força e disposição para seguir o Senhor e ir aonde o Senhor for e viver essa nova vida, essa nova realidade que nós já possuímos em Cristo Jesus. Nós já possuímos tudo, nós já possuímos o próprio Senhor, em quem habita a plenitude da divindade, não é? Portanto, sejamos testemunhas desse mesmo Senhor que nos salvou e nos deu aquilo que é mais precioso, e o qual ele diz: alegrai-vos, porque o nome de vocês está arrolado aos céus. Alegrai-vos, porque vocês já estão aprovados. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor, obrigado. Obrigado. Nos dá graça e disposição, Senhor, para, ouvindo a Tua palavra, não medir esforços e com disposição e diligência ir aonde o Senhor for, em amor, em paz, em mansidão, como justos e santos que somos em Cristo Jesus. Assim a nossa vida testemunhe fielmente daquele a quem amamos, daquele a quem nos entregamos, Cristo Jesus. A sua justiça seja vista em nós, Senhor. A sua glória seja vista em nós. Em nossos relacionamentos, a mansidão seja vista em nós. A verdade seja vista em nós. E tudo aquilo que o Senhor é. Glorifique o Teu nome em nossas vidas. Nos dê força para vencermos ao pecado que presentemente nos assedia. E nos dá a graça para que, afinal, correndo essa corrida, cheguemos no nosso destino que tanto ansiamos e amamos, que é estar com o Senhor para sempre. Abençoa-nos, nós dependemos e contamos com o Teu auxílio todos os nossos dias. Em nome de Jesus, amém.